Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Star Trek. Além da escuridão, Star Trek está estreando, então o segundo filme dessa nova franquia, dirigida pelo J.J. Abrams. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao meu lado Danilo Fantinel e Robledo Milani. A gente pôde assistir o Star Trek Além da Escuridão no IMAX, que é uma experiência que, pra mim, foi incrível, porque a imagem é muito límpida, o som é realmente muito interessante e o 3D faz diferença. Eu achei que o 3D foi... Geralmente o 3D tem aquela coisa mais escura, assim, eu achei que o 3D foi límpido nessa projeção. É verdade, no cinema comum 3D acaba não fazendo tanto efeito quanto a gente esperava, né? Imaginava que essa nova fase do 3D realmente ia inserir a gente dentro do cinema, ou o cinema ia interagir com a gente de uma forma maior, e até então foram poucos os filmes que conseguiram fazer isso. Pina é um que conseguiu. A grande diferença é que são poucos ainda os filmes feitos em 3D, muitos ainda são feitos normalmente e depois convertidos para 3D. E com o IMAX é a mesma coisa, são pouquíssimos os filmes. O Star Trek, o Além da Escuridão Star Trek é recém o terceiro filme que possui cenas feitas em câmeras IMAX. Sabe? Teve os dois últimos Batman, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e agora o Além da Escuridão Star Trek. Então, realmente esse é um filme que justifica tu ir num IMAX. Eu sei que são pouquíssimas salas no país, né? É São Paulo, Rio, Curitiba e aqui em Porto Alegre. Mas é um filme que dá uma percepção completamente diferenciada quando tu vê numa sala de projeção como essa. E é interessante a gente lembrar que são pedaços desses filmes que foram feitos em 3D IMAX, porque é muito caro fazer. Ainda a tecnologia é cara pra caramba. É barulhento também, né? Não existe um filme inteiramente feito em IMAX, né? Então, são esses documentários menores. O novo Christopher Nolan vai ter 100 minutos. O Interstellar vai ter 100 minutos de IMAX. O que já é uma novidade bem grande até pro cinema. Mas, de fato, esse é um bom filme pra ver no IMAX, porque a gente realmente, quando a gente saiu do cinema, tive essa impressão de imersão, de entrar dentro do filme, de cair dentro das imagens, porque é genial, realmente é muito, a parte estética, visual é muito forte, ainda mais num filme de ficção científica. Não, só a sequência inicial, que é naquele planeta vermelho, com aqueles seres brancos. Aquela correria, eles estão em fuga e tal. Realmente parece que tu tá no meio daquela floresta, assim, tu não sabe para que lado olhar da tela. É muito impressionante. O filme já em 5 minutos parece que tu tá vendo um filme de hora, né? Porque tu já tá completamente inserido dentro da trama e com a adrenalina mil. É muito bem feito. E o legal é que o Star Trek, o primeiro dirigido pelo J.J. Abrams, que daí trouxe a tripulação original do Enterprise, mas com novos atores, foi muito inteligente porque os trackers, os fãs de Star Trek, eles são fãs ardorosos, então se tu muda alguma coisa, eles chiam. E o J.J. Abrams e os roteiristas foram muito inteligentes de fazerem um tempo paralelo. Então essa história aqui, ela pode ter ocorrido, e a outra da Jornada das Estrelas, o seriado original, pode ter ocorrido também, porque são, sabe, histórias paralelas, são tempos paralelos. Então é muito inteligente isso, porque agora tu pode fazer o que tu quiser. E nesse Star Trek 2, realmente a gente vê que ele muda algumas coisas, mas tudo a favor da história. Preserva a memória anterior, né? Então... Sim, ele é muito reverente, mas também ele não é aquele reverente que é tipo Superman o Retorno, que é aquele reverente chato, aquele reverente que tu tem que ter visto todos os filmes anteriores para poder, sabe, entender ou poder sacar o que está acontecendo, né? Ele é reverente, mas ele é inteligente de colocar as coisas para si e ir adiante. O Superman de 2006, eu acho. Realmente não deu certo, ele não funcionou, e o Star Trek está dando certo justamente por ser respeitadora, que foi feito até então, no passado, principalmente para a primeira fase de filmes, mas revitalizando em termos estéticos, de narrativa, enfim, ele conseguiu atualizar sem macular a produção anterior, né? Agora, de fato, o que tem de melhor nesse filme é elenco e a parte estética visual, porque eu acho que o enredo tem alguns buracos e a gente tem que fechar um pouco os olhos para esse tipo de coisa, para poder aproveitar melhor, não se ater a muitas traquinagens que foram feitas no roteiro do filme, para ele dar certo em um modelo de filme de ação. O primeiro ou o segundo? O segundo agora. O Além da Escuridão. É que, na verdade, isso é uma série que é muito querida por um grupo muito específico, né? Que são os trackers, né? Os fãs. Porque até o próprio filme, o primeiro, o Jornada das Estrelas, o filme lá de 1979, só foi possível ser realizado por causa do sucesso do Star Wars, do Contatos Imediatos Terceiro Grau, que são filmes que foram feitos antes, alguns anos antes, que fizeram muito sucesso. Porque a série já tinha sido cancelada na televisão. Há um bom tempo, aliás. Né? A série é dos anos 60, exatamente. Teve 3 temporadas, e daí depois, quando esse sucesso Star Wars veio, eles queriam fazer uma outra temporada. Era Star Trek Jornada das Estrelas 2, uma coisa, fase 2. Só que eles perceberam que
era muito mais interessante ir pro cinema. Porque, afinal de contas, né, Star Wars era pro cinema, o Contatos Imediatos, e fizeram esse filme. Só que o filme é uma versão estendida de um roteiro de televisão, na verdade. E isso sempre foi assim. Todos os filmes, na verdade, a grande maior parte dos filmes, dos 10 filmes originais, 6 com a tripulação original, os 4 com o Picard como capitão. E agora esses 2 são filmes que são sucesso, fazem dinheiro, mas não são nenhum estrondo, né? Nem um absurdo. Esse próprio filme do J.J. Abrams, ele fez 300 e poucos milhões no mundo inteiro. As Aventuras de Pi, por exemplo, fez 600 milhões, é mais que o dobro disso. E o novo agora, Além da Escuridão, tá fazendo menos que esse. Nos Estados Unidos, se tu fazer o comparativo, todo o faturamento dele está sendo abaixo do anterior. Ou seja, não é nem assim, nossa, vai ser o filme do ano, que está todo mundo querendo ver nada. É um filme que é bem produzido, é bem feito, tem um elenco bacana e tal, mas fala principalmente com um público muito, muito direcionado. É quase um nicho, né? É quase um nicho. Exatamente, porque dentro do filme de gênero é um filme de nicho, é muito específico, tem uma história muito fechada em si mesma. E quem não está muito afim de ver de acompanhar aqueles personagens, de adiante com eles na história, na trama, realmente não se interessa muito. O detalhe é que os novos do J.J. Abrams têm uma carga tecnológica muito maior, que em teoria chamaria mais público, mas a gente vê que não está acontecendo. Vai ser mais movimentado, porque quem via o Jornada das Estrelas do seriado, principalmente nos anos 60, sabe que é um episódio de 40 e 50 minutos e a narrativa ela é um pouco mais lenta, porque na verdade não é um seriado de ação, é um seriado de ficção científica e a Enterprise ela vai para observar. Ela não vai, digamos, para guerrear, ela não tem sabres de luz, eles têm os phasers, mas eles não são para guerra, eles são realmente cientistas, pessoas que estão buscando planetas desconhecidos, indo onde nenhum outro homem jamais foi. Tanto é que... E o J.J. Abrams, na verdade, ele traz a emoção do Star Wars também junto com isso, né? Com esse lance das guerras, da ação mesmo que ele traz pro filme. Porque o primeiro filme de 79, ele é quase contemplativo, ele é uma viagem quase filosófica sobre criador e criatura, uma coisa que eu comentei na nossa série de textos que está sendo lançada agora no Papo de Cinema, que todo mundo pode ler e acompanhar, um texto para cada filme da série. E o primeiro do J.J. Abrams é completamente diferente em termos de batida, de velocidade, de trama e de aventura. Então realmente ele muda, apesar de não provocar uma rachadura nos termos simbólicos dos filmes anteriores. Em estética e narrativa é realmente muito mais rápido. Então tem uma concepção de filme diferente, embora não reverta tudo que foi feito anteriormente. Que é importante até para os fãs, né? E eu acho que a escolha do Chris Pine e do Zachary Quinto fazendo os dois personagens principais foi excelente, porque o Chris Pine ele consegue pegar toda aquela arrogância do Capitão Kirk que ele tinha, né, no seriado original e toda aquela inteligência, aquela, na verdade, borroloquice que ele tem, né, dos primeiros filmes e traz para esse com o charme que o Capitão Kirk sempre teve, né? E o Spock é lógica, como sempre, né? Um cara mais sério que consegue, o Zachary Quinto consegue trazer muito bem isso e ainda ele é contracendo ao lado do Leonard Nimoy no primeiro filme. E tem uma seguinha dele também no segundo. O Zachary Quinto, né? Participar, mas de repente, por que não, né? E o Zachary Quinto, né, que já é bem conhecido dos fãs do seriado Heroes, né, quando ele fazia o Sylar, que era o grande vilão, já mostrava bem esse lado bem racional e tal. Mas uma coisa muito bacana que o Dani levantou é essa maratona Star Trek que a gente está fazendo no site, né, que a gente review todos os filmes da série e no Papo de Cinema tu consegue conferir a opinião crítica sobre todos os 12 longas-metragens já feitos sobre o Star Trek. E uma coisa que é bem característica da série, que a gente percebe, é a falta de grandes vilões na série, né? Não tem nenhum Darth Vader que movimente toda a trama. Um dos poucos que realmente foram mais relevantes é o do segundo filme, né? Que é o A Ira de Khan. Que é o vamos com spoilers agora, então, pessoal. Quem não assistiu ainda Além da Escuridão Star Trek, dá um pause aí, vai tomar um café, ou vai no cinema, depois volta aqui para conferir o resto do papo. Porque muito já se falou, na verdade, na internet, e quem meio que saca um pouco e está afim de ver notícias antes, sabia que o Benedict Cumberbatch, que é o John Harrison nesse novo filme, diziam, ele pode ser o Khan, talvez, tá muito... Porque a história meio que já sabia-se que ele ia ser encontrado, não sei aonde, daí ele ia fazer coisas, todo mundo estava dizendo que era o Khan. E no meio do filme ele revela, I am Khan. Look, I am your father. Não é. Dessa vez aqui, o Rodrigo é o mais tracker de todos. Gostou? Gostei. Gostei porque é o seguinte, quem gostou da Ira de Khan... É icônico, né? Ele é super icônico. E a Ira de Khan, o filme, é bem bacana porque é a primeira vez que no cinema um filme ele foi uma continuação de episódio de seriado.
porque o Space Seed, que é o 22º episódio da primeira temporada, o 24º, não lembro direito, aparecia o Khan, que é o Ricardo Montalban, e ele era o vilão da história, e no final da história ele é colocado de novo numa animação, não se pensa não, ele é colocado no planeta sem vida, e é deixado para lá. E o Spock no final do episódio diz, olha, daqui a 100 anos eu gostaria de ver aquele planeta, o que ele se transformou. E no filme, é 20 anos depois daquele episódio, e eles percebem que o Khan, ele tá numa ira realmente, né, de vingança, e ele quer acabar com a Enterprise, acabar com o Kirk, acabar com o Spock. E no Além da Escuridão, eles pegam um pouco da história do Space Seed, do episódio da televisão, pegam um pouco da Ilha de Khan, faz uma mistureba, muda algumas coisas e acabam transformando nessa Ilha da Escuridão. E o Benedict Cumberbatch tá muito bem, né? Tá muito bem. Realmente, ele deixa completamente na sombra o Nero do Eric Bana, né? Do primeiro filme, que era um personagem que tu não entendia Eric até Bana? muito bem. Sabe? Tu não entendia muito bem as motivações, cara quem era aquele vilão. personagem meio histérico, né? Na verdade, O Benedict realmente ele dá medo. É um personagem, todos os ataques terroristas que ele faz, principalmente na primeira metade do filme, são muito assustadores. ele cria um terrorista psicopata, né? Realmente frio, calculista e tudo mais. Um Coringa pro Star Trek, no caso. Um No Coringa, eles quiseram construir, né? Cara, eu achei um pouco megalomaníaco tudo aquilo. Toda a trama que se cria em volta disso um pouco demais, assim. De qualquer forma... Mas isso é o Khan. Ele é megalomaníaco. E essa coisa coringa, sabe, assim, que tu extrapola os limites, tu não sabe o que vai acontecer a seguir. Então tu fica meio num suspense, num clima assim de qualquer coisa pode vir, então se encaixa na trama maluca geral do filme, né? Então, ok, quanto a isso. De qualquer forma, ele está muito bem no filme, eu acho que talvez ele seja a melhor atuação, o cara tem o melhor desempenho no elenco inteiro, e acho que supera muito o Kirk e o Spock, na verdade o Chris Pine e o nosso amigo Zachary Quinto. O Quinto. Porque essa relação que tem entre os dois, se tu esquecer tudo que foi feito até então e pegar só os filmes do J.J. Abrams, não fica muito claro por que eles são tão amigos, já que eles são tão diferentes, né? O que é um cara rebelde que filme tenta... eles brigam, o Zachary Quinto, o Spock bane o Kirk lá pelas da Enterprise. Mas a construção da amizade deles realmente não é muito bem desenvolvida, ao menos no meu ver. Até porque eu acho que o personagem do Khan realmente ele já chega bem desenvolvido. É catalisador, né? E acaba tomando conta do filme inteiro. Essa parte é bem legal. É que passou um tempo, pelo que eu entendi, claro, a gente conhece obviamente a relação do Kirk e do Spock, então por isso a gente, claro, embarca nisso. Com o pressuposto. Né? Mas entre o primeiro e o segundo filme muita coisa deve ter acontecido, então eu presumi isso, sabe? Porque muita coisa aconteceu, eles ficaram mais amigos durante esse tempo que a gente não vê e daí por isso eles são tão amigos. Mas o bacana é que quem viu Ilha de Khan lembra e sabe que o Spock ele morre no final do Ilha de Khan. Spoiler! Mas o terceiro, A Procura de Spock, né? Ele retorna, obviamente. E no Jornada das Estrelas, no Star Trek, o Além da Escuridão, eles invertem essa história. Então o Kirk, na verdade, é que salta para a morte em vez do Spock. E a cena se inverte, porque quem viu a Ilha de Khan sabe que tem aquela cena que existe aquele vidro entre o Spock e o Kirk, e um tenta, na verdade, dizer pro outro que ele não precisa morrer. E isso acontece nesse, mas de forma inversa. Razão e emoção, né? São os dois lados de uma moeda, né? Por isso que eles acabam sendo complementares. Naquela solvência básica do tipo, um salvou o outro no início e depois o outro salva aquele primeiro, enfim, fica algo um tanto quanto ingênuo. Eu esperava algo mais inteligente nesse segundo filme, que fosse avante em termos de roteiro mesmo, que fosse mais elaborado, concreto, em vez de tão megalomaníaco e explosivo. Mas é filme de entretenimento. É blockbuster de verão americano, né? É uma audiência que precisa desse tipo de coisa. Agora não dá pra esperar tanto quanto eu queria. Mas na verdade, queria ver outro tipo de filme. Mas foi legal, uma diversão, cara, e é o que a gente falou antes no início. IMAX 3D, é filme pipoca, entendeu? Se não gostar disso, então não é ao cinema. Dentro desse contexto, né, dentro desse formato, é um produto bem feito, que entrega bem, vale a pena o ingresso mais caro que tu paga no IMAX e tal. É uma estreia que realmente chama atenção e que propõe o melhor desse cinema fantasia mesmo, dessa pipoca e tal, e eu acho que nesse sentido ele se justifica completamente. E confira, né, a maratona Star Trek no site, isso é bacana porque são dos 10 filmes, nós somos em 10 aqui no Papo de Cinema e cada um escreveu sobre um, então dá até para ver todos os estilos de texto aqui do Papo de Cinema, dos colaboradores. www.papocinema.com.br. Grande abraço a todos, vida longa e próspera.